Glória a Deus. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. Nós estamos no 5º domingo e vamos vencer os ataques espirituais. Ouça isso. 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 4. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e... Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. E orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a nossa vida, o nosso coração. A palavra é Tua e todos nós também depositamos nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Mistura o poder da Tua palavra dentro de nós, no nosso interior, Senhor, aonde, Senhor Jesus, compartimentos são guardados, reservados, coisas que nós nem conversamos, nem comentamos com outras pessoas, mas que dentro de nós estão mal resolvidas, como aquela mensagem que desestruturou, desfigurou, descaracterizou a vida de Elias, um profeta, Pai, que o Senhor havia levantado para ser o maior profeta do Velho Testamento. Deus, opera em cada coração agora. Eu te peço, o inferno está desmascarado. Toda ação maligna que tenta roubar, que tenta tirar, Senhor, cada filho Teu, do propósito que o Senhor tem. Senhor, eu quebro, desautorizo, eu expulso na autoridade do nome de Jesus. Revela a Tua palavra, Pai, a cada coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. O quadro, pode sentar, o quadro que nós encontramos é um quadro lastimável. Lastimável para quem? Lastimável para Deus, lastimável para nós. Aquele que está passando por esse processo, e por um motivo muito simples. Elias tinha acabado de passar por uma das maiores vitórias bombásticas. Eu sei que você conhece esse texto. Eu sei que nós já lemos, fomos ministrados, mas eu quero que você entenda hoje um contexto para esse ano apostólico de Eliseu, um contexto que talvez você não tenha meditado ainda, mas certamente muitos estão enfrentando essa dor, estão enfrentando essa crise. Essa mulher, Jezabel, não era só a esposa de Acabe, e que trouxe tanta confusão para Israel, trouxe falsos deuses, fez altares para Baal. Naquele momento, os profetas de Deus estavam escondidos. Até Elias achou que todos tinham sido já mortos, que não tinha sobrado ninguém. Mas, na verdade, existiam 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal, que não aceitaram. Só que eles não foram escolhidos como Elias foi escolhido para desmascarar. Aqui não está falando que nessas 7 semanas nós vamos desmascarar o inferno. Elias, antes disso acontecer, desse medo que entrou no coração dele, Elias, ele vive essa vitória, e antes da vitória, onde fogo desceu, Elias, ele chama todo mundo ao desafio. Ele adverte, exorta o povo inteiro e lança o desafio. Ele disse: se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas não fica, o termo usado, cocheando entre dois pensamentos. E é muito chocante nós observarmos que havia
um inimigo a ser vencido. Quando surgiu a mensagem daquela mulher endemoniada, e Jezabel é a entidade que é mencionada com a igreja de Tiatira, nas 7 cartas ao Apocalipse que Jesus entregou para o apóstolo João, falando dessa entidade, falando do espírito de Jezabel. E Jezabel, usada pelo inferno, e isso não acabou, querido. Ouça bem, a vitória que Deus está nos dando hoje é sobre todo espírito de medo e sobre tudo aquilo que presumimos. São 2 grandes equívocos, 2 grandes erros diante de Deus. Elias, Jezabel, o medo e as presunções que matam o propósito de Deus. Você pode repetir isso junto comigo? Hoje eu estou vencendo. Coloca você. Hoje eu estou vencendo todo espírito de medo que tentou assolar a minha vida, me desestabilizar, desfigurar, descaracterizar, e toda presunção, conclusões que eu tomei por causa do medo. Você está falando palavras que não são ao vento. Você está falando palavras que têm poder. Tudo que sai da nossa boca. Provérbios fala que a nossa língua tem poder de vida e de morte. Eu quero que você repita isso, mas usando o poder de vida, usando a autoridade que o Senhor já revestiu a igreja. Não sei quais são as mensagens que chegaram para você e que desestabilizaram, descaracterizaram. Que tipo de mensagem que essa entidade fez chegar aos teus ouvidos e que desestabilizou você e que você desejou, presumindo que isso era fato, que isso iria acontecer, aceitando essa ameaça. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje em vitória, em vitória. Pode confrontar a mensagem que talvez nessa semana, nesse mês, ou há muitos anos atrás, você recebeu e continua retendo a tua vida. Continua a colocar, como fez com Elias, a tua vida em cavernas. Teu lugar não é a caverna. Teu lugar é aquilo que Deus já potencializou a tua vida. Teu lugar não é um esconderijo, não é uma fuga, um ponto de fuga de jeito nenhum. Esse texto base, nós encontramos a fragilidade humana que não pode ser subestimada. Nós muitas vezes subestimamos. Ele tinha acabado de sair de uma vitória bombástica. Como é que ele se coloca debaixo de uma situação como essa? Cadê o Deus que operou? Quando ele fez o desafio com os falsos profetas, os profetas de Baal, ele ainda chamou, tirando uma deles, dizendo: clama vocês ao Deus de vocês, porque o Deus que responder com fogo a oferta que foi colocada, uma oferta para o Deus vivo, e aqueles profetas uma oferta para Baal. E o que aconteceu? Nada. E Elias começou a tirar onda e falar, grita, talvez ele esteja dormindo, talvez ele não tenha prestado atenção. Ele não tirou uma. Que autoridade é essa? Que ousadia é essa? E como é que pode, em 24 horas, ele está pedindo para morrer? Querido, em nome de Jesus, a fragilidade humana, ela não pode ser subestimada. Por isso que a gente precisa estar 100% do tempo. Ontem eu conversava com uma pessoa, essa pessoa que Deus me deu a oportunidade de conhecê-la e conversar com ela, e eu estava dizendo para ela, o orar sem cessar não é força de expressão, é expressão de força. É eu colocar Jesus, o Filho de Deus, no meu coração e viver a presença dele de uma maneira não religiosa, mas de uma maneira aonde ele é íntimo. Você, quando sai com um grande amigo teu ou com alguém da família, você fica calado o tempo todo ou você interage com essa pessoa? Seja por qualquer razão, claro que você interage. O Senhor está presente na tua vida dessa maneira. Abra a tua boca. Você pode orar sem cessar. Você não tem formalidades para orar sem cessar. Você tem intimidade para fazer isso. E você vai vencer. Não só você vai vencer aquilo que o Senhor está denunciando hoje. A presunção, presumir as coisas e ter medo. E o medo ficar colocando você em ponto de fuga
e encontrando ou buscando cavernas. O homem que fez o fogo descer, ele está fugindo. Enfrentou centenas de profetas de Baal, restaurou o altar do Senhor. Ele ora e o fogo desce. Você consegue se lembrar de coisas que foram muito flagrantes, que Deus operou através da tua vida, fez na tua vida, de momentos que você gritou para o socorro e o Senhor fez algo que nenhum homem, nenhum médico, nenhum juiz, ninguém poderia fazer nada? Você se lembra de situações vividas? Se lembra disso em nome de Jesus? Então nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos nos colocar e dizer: Senhor, chega de apatia, chega de desânimo, chega de tristeza crônica, chega de situações que querem retardar projetos e planos que o Senhor tem. E Deus tinha muitos planos ainda para Elias, para poder entregar o bastão para Eliseu. Então, em nome de Jesus, se era o auge da vitória, não poderia, no versículo 3 do capítulo 19, ter esse texto: Elias temeu, Elias teve medo. As grandes vitórias não anulam a nossa necessidade de vigilância naquilo que é o nosso emocional, naquilo que é a nossa vida íntima com o nosso Deus. O espírito de Jezabel, ele opera, guarda isso no teu coração, com a intimidação, com a manipulação e com o desgaste. Bispo, eu consigo me defender muito bem dessa intimidação. Eu consigo também me defender da manipulação. Dá para discernir as situações, mas talvez você não esteja conseguindo vencer o desgaste que o medo causou, que a preocupação causou. Eu não me refiro ao medo só a um medo específico, mas tirar a gente do eixo e trazer todas essas mensagens que o diabo quer consolidar na tua vida. Está quebrado em nome de Jesus. Esse espírito de Jezabel, ele vai tentar sempre, pelo controle, pela sedução, pela ameaça, pela opressão emocional e pelo medo psicológico. Querido, coloca a mão na tua cabeça. Senhor, fala para o nosso Deus: Senhor, visita a minha vida hoje. Me dá o equilíbrio novamente, para que eu não seja controlado, nem pelo medo, nem pela presunção, para que eu não seja seduzido pelo inferno, a não ter mais a convicção que me fez viver grandes milagres. Senhor, eu cancelo o veneno das ameaças, em nome de Jesus. Diga isso com autoridade: está cancelado o veneno das ameaças contra a minha vida, e a opressão emocional não vai causar os danos e prejuízos que o diabo quis causar, em nome de Jesus. Aleluia. Nenhum medo vai me tirar do eixo. Ele poderia ter sentido o impacto daquele medo, daquele ataque. O que ele não podia? Mudar o seu posicionamento. O que nós não podemos? Mudar o nosso posicionamento. Deus é Deus. Eu me espelho muito naquilo que eu recentemente mencionei, mas que Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel, lá na Babilônia, por não ter obedecido o rei, eles eram tratados de uma maneira especial, porque eram sábios e serviam aquele reino. Mas, quando veio a ameaça dizendo: quem não adorar, venderam a ideia para o rei, que deveria produzir uma imagem, todos deveriam se curvar diante da imagem. Ele comprou a ideia. Ele gostava de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei. Ele gostava especialmente de Daniel. Era alguém de confiança que ele reconhecia, que era 10 vezes mais douto. Mas quando descobrem que nenhum dos três estavam se curvando quando tocavam os instrumentos, o que eles fizeram? Denunciaram para o rei. O rei, para não perder a moral, o rei falou: tem que fazer, se não fizer, vocês vão para a fornalha.
Eu amo a resposta deles, aleluia. Eu amo a resposta, o posicionamento da resposta, porque eles disseram: rei, não se dá o trabalho de esperar tocar de novo para saber se nós vamos nos curvar ou não. O Deus que amamos e servimos e que pode nos livrar, vai nos livrar. E se não nos livrar, continua sendo o nosso Deus. Inconsequentes, tinham que usar argumentação, tinham que rogar praga para o rei. Eles não fizeram nada disso, eles simplesmente mantiveram o seu posicionamento. Eu quero te dizer, querido, começando pelo teu posicionamento emocional, não deixa que nenhuma má notícia roube a alegria do teu coração. Bispo, impossível, chegou a má notícia, claro que abate, pode abater por 30 segundos, 1 minuto, pode abater, mas se você começar a exercitar isso, falando: tu és o meu Deus, eu não vou tornar consequente a mentira que o inferno está me lançando, mas eu vou tornar consequente aquilo que o Senhor me garante na tua palavra. E o Senhor me garante que a minha família é abençoada, a minha família é abençoada. Pode ter acontecido qualquer coisa, mas Deus é Deus para honrar a sua palavra. Recebe no teu espírito, no teu coração, em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou manter o meu posicionamento de confiar no meu Deus, saber que Ele é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus que não deixa o fogo arder em mim, que as águas não vão me submergir. Eu creio nesse Deus, aleluia, e vou tornar consequente a sua verdade, aleluia. Por que nós precisamos guardar a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma? Porque é uma artimanha do inimigo. Jezabel não tocou fisicamente nele, nem sequer o prendeu, ela só lançou aquela maldita frase. E o que aconteceu? Desestabilizou. O que Deus está nos mostrando, aleluia, é de que o medo trabalha primeiro na imaginação, mas eu declaro em nome de Jesus, você começa a dar crédito, você começa a acreditar. A caverna, quando o homem se esconde do propósito, ela existe. Às vezes você não entrou numa caverna como Elias entrou, mas você aceitou o teu emocional colocado em uma caverna. Por quê? Porque você deixou o teu posicionamento e você resolveu dar crédito para aquilo que o inimigo estava falando, e você se esconde do teu propósito. Em nome de Jesus, essa caverna que representa isolamento, desistência, fuga emocional, paralisação espiritual, perda de perspectiva, Deus está perguntando para você, como perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Deus não perguntou porque não sabia. Deus queria que Elias, percebesse que aquele não era o lugar dele. Há pessoas vivendo cavernas emocionais, casamentos escondidos atrás de orgulho, chamados escondidos atrás de traumas, sonhos escondidos atrás do medo, ministérios escondidos atrás da frustração, pessoas escondidas atrás da presunção. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Quem quer viver em nome de Jesus o desligamento de toda mensagem que afligiu, que trouxe qualquer tipo de descaracterização, que arrancou você? Eu acabei de falar, essas cavernas, elas trazem como consequência casamentos escondidos atrás do orgulho, chamados escondidos atrás do trauma, sonhos escondidos atrás do medo, ministérios escondidos atrás da frustração e pessoas escondidas atrás da presunção. É chocante. Você quer viver essa palavra? Sai rapidamente do teu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você quer viver, você quer que todo tipo de mensagem que desestabilizou em algum momento da tua vida, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos terminar o culto daqui a pouquinho, mas nós queremos, ao participar da Santa Ceia, saber no nosso espírito, no nosso coração, de que assim como o Senhor livrou Elias daquela tramóia, daquele espírito, daquela entidade de Jezabel, Deus quer livrar a tua vida. Você vai sair daqui em nome de Jesus
com a mão do Senhor colocaram. Tem pessoas que têm medos inexplicáveis, pessoas que ainda convivem com medo da morte, pessoas que convivem com medo da enfermidade, que leva à morte, de perdas de pessoas, ou até coisas que são importantes. E como o inimigo, ele é sujo, e ele manipula todas essas coisas, em nome de Jesus, aleluia, e confunde, e faz o homem que não morreria querer morrer. Deus não chegou à conclusão que Elias não morreria, ele foi levado para o céu, numa carruagem de fogo. Ele não chegou à conclusão depois, ele chegou à conclusão desde que Elias foi gerado. Só que haveria um grande roubo. O que Deus tinha planejado não ia acontecer. Por quê? Porque essa mensagem diabólica, querido, se você está se lembrando de alguma mensagem diabólica, esse espírito manipulador de Jezabel, você vai denunciar isso em nome de Jesus, e você não vai viver descaracterizado, e o melhor de Deus está por vir, e vai acontecer, em nome de Jesus, aleluia. Elias era justamente o homem que a Deus havia separado. O medo, ele distorce a percepção da realidade. O medo faz o homem querer aquilo que Deus quer construir, faz ele destruir, faz abandonar aquilo que Deus quer restaurar, faz desistir daquilo que Deus quer fazer florescer. Amém? Fala toda a presunção. A gente presume coisas e toma decisões e passa a agir em cima dessas coisas. Não. O apóstolo algumas vezes falou para a gente, em reuniões até de bispo, ele disse, muitas vezes eu me surpreendo com situações e pessoas onde elas simplesmente presumem coisas. Eu estou agitado, pensando em milhões de coisas, eu passo por alguém, não cumprimento como deveria, direito àquele alguém, mas por causa de alguma situação, e o inimigo começa a trabalhar na mente da pessoa. Está vendo como você não é importante? Está vendo como tudo isso é balela? Está vendo que você não é reconhecido e etc. E ele disse, eu nem sabia. Eu já tive a oportunidade de pedir desculpas para pessoas que eu não tinha nem ideia, que um dia, sem perceber, eu tinha ferido o coração dela. Não aceita que a presunção roube a tua vida. E quando de manhã eu ministrava sobre isso, o Senhor me trouxe uma lembrança que talvez muitos conheçam a história, mas é muito oportuno para a gente vencer a presunção, presumir coisas, principalmente quando elas vêm de fatos que parecem ser a realidade, mas que são mentirosos. Por isso que o meu posicionamento tem que ser um só diante de Deus, não abrir mão. Eu era diácono lá na Lins, e eu liguei para o apóstolo de manhã cedo. A igreja era absurdamente menor, e eu liguei para ele de manhã cedo porque havia uma situação gravíssima acontecendo na empresa, na agência, para que ele pudesse orar. Ele orou e ele falou, mas à noite nós vamos ter uma reunião de oficiais, a gente conversa lá também. Ele falou, eu falei amém, glória a Deus. E eu fui para a reunião de oficiais, depois de viver esse dia pavoroso. É curta a história, mas ela é impressionante, porque ela marcou a minha vida. E definitivamente eu tive vitória sobre essa manipulação. Porque quando eu cheguei lá, a reunião foi feita, quando acabou, eu fui o primeiro a chegar perto dele, para que a gente pudesse acabar de conversar e ele orar. Você sabe, você já deve ter passado por isso. Eu cheguei e expliquei a metade da história e ele queria, terminar. De repente chegou um outro diácono, atravessou o que a gente estava falando e eu, educadamente, fiquei em silêncio enquanto ele queria falar alguma coisa com o apóstolo também educadamente. Mas sabe o que aconteceu? Na hora que esse diácono chegou, o outro chegou, e aí ele ouviu que aquele diácono estava falando, ele já interferiu, aí veio o outro, tinham 8 na frente dele. E ele foi respondendo a todas as coisas. Você conhece aquele irmãozinho super simpático, que depois de um determinado tempo, ele vai apagando a luz da igreja? Aconteceu isso.
e o lindão apagando a luz, tal. Aí, naturalmente, né, todo mundo foi se dirigindo para a rua, e aí as pessoas se despediram. Eu falei, puxa, nem um comentário de que pena, Budi. Eu estou brincando com isso, mas é sério que eu vou falar agora. Eu estava atravessando a linha de Vasconcelos, e o inimigo de Deus veio num dos ouvidos e falou, será que ele é realmente o teu Paulo, a tua relação Paulo e Timóteo? Será que ele gosta mesmo de você? Será que vocês são amigos? Cara, foi muito claro. Eu quase ouvi a voz. E naquele momento, foi 3 segundos, tudo isso. Tom, bate no coração. No mesmo instante, o Espírito Santo de Deus veio no outro ouvido e disse, presta atenção, ele é a tua autoridade espiritual, ele é o teu Paulo. Eu falei, claro, foram já muitas experiências que vocês já viveram, todo o início do movimento gospel. Eu falei, claro que sim. O que você falou para ele preocupou ele? Ele fez uma expressão de preocupado? Eu falei, não, em nenhum momento. Aí o Espírito Santo fala no meu coração, se não preocupou a ele, e se você é como um filho espiritual, se tudo isso, por que está preocupando a você? No mesmo instante, o que é isso? É discernimento e posicionamento. Eu poderia ter ouvido a primeira voz, ter guardado no coração e ter, enfim, bolado a minha vida de uma maneira absurda. No dia seguinte, estava tudo resolvido, o que era grave na empresa. E o Espírito Santo falou, você prestou atenção? O nosso sentimento e o nosso posicionamento vão definir resultados, placares, e eu estou declarando, você vai ganhar de goleada, em nome de Jesus. Levante suas mãos, nós vamos orar, aleluia, consagrando a Deus. Eu vou pedir para os pastores colocar o óleo da unção como um ponto de contato, aonde você vai ver ser destronado. Havia um governo desse espírito de manipulação, dessas mensagens cheias de veneno, vai cair por terra. Deus está desmascarando, o Senhor está denunciando, o Senhor está fazendo o teu coração ficar leve em nome de Jesus. Não tema, aleluia, absolutamente nada. Quando chega uma notícia para o Jairo, a sua filha morta, a sua filha já com a notícia, ela faleceu, não incomodes mais o mestre. Jesus fitou os olhos de Jairo e disse, não temas, crê somente. Oh Deus do céu, Deus está falando isso para você agora. Não temas, crê somente, aleluia. Deus está colocando a mão e só vai acontecer na vida da tua mãe, na vida, enfim, de todos nós, por todos os motivos, o que o Senhor quiser que aconteça. Santo Deus e Pai, eu oro, consagro, entrego, Senhor, nas tuas mãos cada situação. Antes das situações, eu entrego os teus filhos, Senhor. O teu amor é tão especial, o teu amor é tão especial e diferenciado, Pai, na vida de cada um dos teus servos, e os teus servos não vão ficar debaixo da opressão manipuladora desse espírito de Jezabel, em nome de Jesus. Ele foi denunciado na igreja de Tiatira, e eu denuncio agora, não haverá interrupção no projeto maior de Deus, na tua vida, no projeto maior do Senhor, aleluia. Recebe no teu espírito, no teu coração agora, arrancar desse tampão, arrancar, de todo esse espírito opressor, que trabalhou no teu emocional, no teu psicológico, caiu por terra em nome de Jesus. Medo, saia em nome de Jesus. Espírito de medo, seja qual for a tua origem, aonde você tocou e que trouxe peso, desgosto, ameaça, saia em nome de Jesus. O teu povo é livre, a verdade
liberta e a verdade toca agora em cada filho teu, Senhor. Que todos, Senhor Jesus, recebam, meu Deus, o poder desse amor que se manifesta, como o Senhor fez com Elias. Foi apenas o cicio, foi apenas a doce presença do Espírito Santo de Deus que destronou o inimigo, que trouxe Elias de volta. Aleluia. Traz os teus filhos de volta, Senhor. Traz os teus filhos de volta, Senhor. Oh, Pai amado, vem, opera, Senhor. Opera, Espírito Santo de Deus. Traz, Senhor, alegria genuína ao coração dos teus filhos. Traz alegria genuína, meu Deus. Poder de luta, poder de vitória. O Senhor já deixa que os teus filhos saiam daqui hoje com missões claras, com objetivos claros daquilo que o Senhor tem. O Senhor falou: você vai ungir o rei de Israel, vai ungir o rei da Síria, vai ungir o teu sucessor. E eu te digo, a tua história vai interferir na história desse mundo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, aleluia. Receba a Santa Ceia, o cálice nas tuas mãos agora. Aleluia, aleluia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, ergueu o cálice e anunciou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Levante suas duas mãos aos céus, começa a orar ao Senhor e falar: Senhor, obrigado, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado porque não é por merecimento, mas é, Senhor, por essa graça, pelo favor imerecido, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu recebo, Senhor, eu recebo, meu Deus, o poder dessa palavra. Pegue o pão, levante o pão, faz uma declaração de amor tua, fala com as tuas palavras: Senhor Jesus, eu estou nas tuas mãos. E Carlos Araújo, aquele momento de oração, eu quero te dizer que a tua vida está nos braços do Senhor. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o amor de Deus já cobriu a tua vida, o manto dele cobriu a tua vida e cobriu a tua família. Em nome de Jesus, você pertence ao Senhor. Amém. Todos nós que estamos aqui, se lembra do dia da tua salvação? Se lembra do dia em que você entregou a tua vida a Jesus? Se lembra? Aleluia. A companhia do Senhor será algo tão especial para a tua vida. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse momento, Pai. Eu quero te agradecer. Só um pouquinho mais baixo, por favor. Eu quero te agradecer, Senhor. Nós estamos no lugar certo. O cicio, a tua presença suave, meiga, que Elias sentiu, traduz ela para todos que estão aqui, meu Deus. Eu intercedo, Senhor, pelos teus filhos, Pai. Estamos tendo a vitória sobre toda mentira que nos faz presumir coisas. Estamos tendo a vitória sobre todo espírito de medo que desestabilizou Elias e que tentou nos desestabilizar. Nós estamos voltando, Senhor, àquele que é o centro da tua vontade.
Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Comei dele todo em nome de Jesus. Olá. Canta esse pedacinho. Deus dá escape e livramento. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala com teu irmão, em nome de Jesus, com autoridade, com unção. Não, eu estou falando para vocês. Com autoridade, com unção. Fala para o teu irmão, olhando nos olhos e declarando em nome de Jesus. Essa é a verdade explícita, derramada sobre as nossas vidas. Nunca mais nenhuma presunção, nunca mais nenhum ataque do medo vai desestabilizar a tua vida, o teu chamado, o teu ministério. O Senhor nos livrou daquilo que tentou mudar a história de Elias. O que Deus planejou, o que Deus escreveu, o que Deus desejou, Ele vai realizar na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus, eu brindo com você um novo tempo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Levanta o teu cálice e declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Declara com muita força: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor viver. De novo, o meu Redentor viver. Bebei do cálice. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper Muitas fontes em meu deserto. Haverá nuvens em chuvas de bênçãos. Ouça a voz desse mais caminho. Aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meu deserto. Ouça a voz desse mais caminho. Queridos, presta atenção. Hoje é dia das mães. Nós já oramos pelas mães, mas eu quero pedir para todas as mães se aproximarem, por favor. Amém? Aqui, fica nas cadeiras da frente, porque agora tem uma homenagem das crianças mais lindas. Todos são meus netos. Todos são meus netos. Amém? E vai ter só
uma música que eles vão apresentar e logo após isso nós vamos dar a bênção apostólica. Amém? Em nome de Jesus. Pode sentar na frente para ver bem de perto o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, tudo isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou precisar sair rapidamente. Eu vou orar pela bispa, aniversário dela, lá na Tijuca. Ore por mim para eu ser trasladado como Felipe foi, tá bom? E eu chegar em 1 minuto lá. Glória a Deus. Não no céu, lá na igreja de Tijuca, tá bom? Recebe meu abraço, faz assim. Recebe o meu amor, o meu abraço em nome de Jesus. Vamos estar no discipulado junto na quarta-feira. Tem coisas lindas que Deus está falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Enquanto eles estão descendo, e eles já estão descendo, nós vamos adorar o Senhor com o melhor grupo de louvor do Rio de Janeiro. Aleluia. Eu sou apaixonado por eles. À noite eu fico lembrando do som que a gente conseguiu oferecer para o nosso Deus. Amém, queridos? Amo vocês.
Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua casa e em ti livrar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti,
bastante fotos, sair da foto. Em nome de Jesus, o bispo já orou pelas mães, então nós vamos só abençoar. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. A Bíblia fala que os filhos são flechas que vão mais longe, né? Ficou imaginar o coração de cada mãe olhando seus príncipes cantando. Levanta as suas mãos, igreja. Senhor, nós queremos abençoar cada mãe, cada filha tua, cada filho, cada família aqui representadas. Que o Senhor possa acrescentar cada dia mais e mais saúde. Que elas possam, Pai, cada dia, Pai, ser cheia da tua presença. E assim como está na tua palavra, Pai, de Provérbios 31, Pai, que elas sejam mulheres sábias que edificam suas casas. E Jesus, eu quero abençoar a tua igreja. Que a palavra que nós recebemos nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui para viver milagres, para que possamos vencer todo o espírito do medo. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz debaixo dessa palavra. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída. Que por onde você for, a boa mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai em paz debaixo dessa palavra, em nome de Jesus.